Professor, fala um pouco pra gente sobre a história de Santana, essa relação de Santana com Itaúna. Nós podemos pensar da seguinte maneira. Vamos primeiro tratar da questão da Santa Padroeira mesmo em si, né? Quem é essa personagem? Quem é essa mulher chamada Santa Ana, que os itaunenses invocam como sendo a sua padroeira? Dentro dos evangelhos, naquilo que está na Bíblia, nós temos 4 evangelhos. Esses evangelhos são ditos evangelhos canônicos, porque são os evangelhos que a Igreja Católica dá um reconhecimento a eles como sendo inspirados por Deus. Então você tem lá na Bíblia Mateus, Marcos, Lucas e João. A nossa Santa Ana, ela não se encontra dentro desses evangelhos ditos canônicos. Existem outros evangelhos que eles não estão dentro daquilo que a gente chama do cânon. Eles não constam da Bíblia que nós, católicos ou mesmo os evangélicos, têm. Onde então se busca esse nome de Ana? Vem da tradição da própria igreja, e tradição quer dizer aquilo que foi passado de pai para filho, através, não é, da fala, das conversas, sem uma necessidade de um registro escrito. E essa tradição vem de geração a geração. Mas existe um evangelho que a gente diz evangelho apócrifo. Me parece, salvo engano, são mais ou menos uns 50 evangelhos que existem, que não estão dentro da Escritura Sagrada, não fazem parte da Bíblia. Um desses evangelhos, ele é chamado de Proto-Evangelho de São Tiago. E é nesse Proto-Evangelho de São Tiago que você vai encontrar os nomes dos pais da Virgem Maria: São Joaquim e Santa Ana. Lá nesse Proto-Evangelho de São Tiago, que é o evangelho dito apócrifo, porque logo no 2º século ali do cristianismo começaram a circular, diversos outros escritos. Dentro desse evangelho, Proto-Evangelho de São Tiago, aparece o nome de Joaquim e Ana. Joaquim e Ana são nomes que têm raízes hebraicas, são nomes hebreus, nomes judeus. Joaquim significa aquele a quem Deus confirma, e Ana significa a graciosa, a cheia de graça. Então, dentro desse Proto-Evangelho de São Tiago, vem a pequena história de Santa Ana com São Joaquim. Santa Ana teria uma idade mais avançada, também São Joaquim, quando eles vão receber uma revelação divina, e desse casal, Ana e Joaquim, nasce a Virgem Maria, que dentro da concepção católica, ela nasce imaculada, não é? Ela nasce livre daquele pecado original, da mácula original que todo homem traz desde o pecado de Adão, tá? Daí vem essa nossa mulher especial, que a gente chama de a nossa vovó e padroeira, Porque afinal de contas ela é a mãe de Nossa Senhora. Algumas pessoas até fazem uma pequena confusão, dizendo Nossa Senhora Santana, e na verdade Nossa Senhora Maria, ela é filha de Ana. Então, Santa Ana, mãe de Nossa Senhora. Quando que começou os cristãos a ter essa devoção pelos pais de Nossa Senhora? Nós temos uma notícia na Igreja do Oriente. Você sabe que a Igreja, ela tem, desde que o próprio Império Romano se dividiu entre Oriente e Ocidente, essa divisão ela afetou também a própria Igreja cristã. Então você tem a Igreja do Ocidente, com a sede em Roma, e a Igreja do Oriente, que ficou com a sua sede inicial lá na cidade de Constantinopla. Na Igreja do Oriente, Santana, ela é celebrada desde o século VI, logicamente depois de Cristo, Então, desde o século VI, eles têm essa devoção pela mãe da Virgem Maria.
aquela que gerou Maria Santíssima. Sempre que a gente fala Santana, nos vem a iconografia, não é? A gente consegue imaginar aquela imagem representativa dessa mulher, dessa velha senhora judia, que é sentada em uma cadeira, com um livro, um pergaminho nas mãos e ensinando as escrituras para Nossa Senhora. Aí dentro dessa iconografia nós temos assim uma diferença. A gente diz Santana Mestra, daquela senhora que está sentada numa cadeira, né, tendo o livro e com Maria Santíssima ali aprendendo as escrituras, né? Aprendendo aquilo que se chamavam as leis, os profetas, né? Sendo que eles mesmos vão se inserir dentro da história da salvação. Por quê? Porque Santana e Maria, desse ramo, você tem o Salvador, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai se encarnar no seio da Virgem, e a Virgem também, como todo ser humano, ela teve um pai, ela teve uma mãe, ela teve uma família. E essa família faz parte da nossa história de Itaúna, né? Que é Santa Ana. São Joaquim não é tão lembrado, né? Mas o dia 26 de julho, a igreja celebra a memória desses dois santos, desse casal, São Joaquim e Santa Ana. Agora vem uma pergunta, né? Que sempre as pessoas têm essa curiosidade. Quem escolheu Santana para a padroeira de Itaúna? Quando que isso começa, né? Eu falei para você um pouco dessa historinha de Ana e de Joaquim, e como isso vem parar aqui na nossa Itaúna. Aí a gente sai um pouco desse terreno da fé e a gente entra no terreno da história. Porque Brasil descoberto por Portugal. Portugal, um reino católico. Então nos trouxeram para cá a religião católica e toda essa tradição cultural da Igreja Católica. Itaúna, nosso território aqui, ficou por muitos anos do descobrimento do Brasil, ele vai ficar isolado. Por quê? O território das Minas, as Minas Gerais, um território de difícil acesso. É fácil exemplificar isso. Todo mundo que foi um dia em Aparecida, né, e creio que muita gente vai, e a gente até diz assim, Aparecida do Norte, né? E na verdade a cidade não se chama Aparecida do Norte, se chama apenas Aparecida, né? Então, as pessoas que fazem essa romaria, essa viagem, todo mundo tem a lembrança da Serra da Mantiqueira. Agora você imagina a Serra da Mantiqueira lá no século XVIII, XVII. Então, durante muitos anos, havia um caminho natural, mas pelo norte de Minas, que é o São Francisco. O Rio São Francisco ele tem esse nome mais ou menos desde 1550, desde lá o século XVI. Naquele tempo ele era todo navegável e eles podiam, né, fazer o caminho inverso de São Francisco. Tudo bem. Mas e a nossa região? Aí vem aquela questão que as pessoas sempre pensam, né? Ah, Minas Gerais está ligada ao ouro, não é isso? O ouro, os diamantes e etc. Sim, está. Só que, na verdade, os primeiros desbravadores, aqueles que a gente chama de bandeirantes, né? Aí nós vamos lembrar das nossas aulas de história, né? Assim, os bandeirantes. Pois é, os bandeirantes são os descobridores das minas. E eles saem, né, de duas cidades, vamos dizer assim, que havia mais movimento, mais um pouco populosas para a época, que é Taubaté e Guaratinguetá. E esse pessoal vai sair dessa região de Taubaté, de Guaratinguetá, e vem para as Minas? Não. Eles vêm para o sertão. Eles vão entrar no sertão do Brasil. Eles vão entrar numa terra que muitos chamavam assim. Um dos nomes era Terra dos Cataguases, ou dos Cataguá. Quem são esses? São índios, né? Eram uma das milhares de tribos que estavam espalhadas dentro do território nacional e também onde hoje é Minas Gerais. Então eles diziam assim, olha, nós temos que ir, né,
para a terra dos Cataguá. Fazer exatamente o que nessa terra dos Cataguá? Primeiro, eles vinham para fazer aquilo que a gente chama de o apresamento dos índios. A nossa história vai começar, claro, a gente vai ter que citar alguns personagens. Tem um que ficou muito marcado, e é o Fernão Dias. E ele vem fazendo esse trajeto de São Paulo até o coração dessa terra dos Cataguases. E aqui, né? E a nossa Itaúna? Vamos encurtar a nossa história, mas a gente chega na Itaúna. O ouro foi descoberto. O tão sonhado ouro, né, que o rei de Portugal tanto queria, ele foi descoberto somente no final aí do século XVII. Mas enfim, o ouro vai ser descoberto aqui na nossa região, num lugar chamado, eles colocaram o nome de Arraial do Carmo, ou a Vila do Ribeirão do Carmo, mais tarde. Essa Vila do Ribeirão do Carmo hoje a gente conhece como Mariana. Logo ali ao lado, 1694, 1698, eles vão descobrir o ouro num córregozinho nas águas do Tripuí, que é a região da Vila Rica, a região do Ouro Preto. Descobriu o ouro, o que aconteceu? A corrida do ouro, né? Veio gente do norte, do sul, de Portugal. Isso aqui ficou, a visão que eu passo para a pessoa entender, é a Serra Pelada, né? Aquele mundo de gente. Aí vão começar a surgir as paragens. Paragem nada mais era do que aquele local que tinha um rio e eles podiam parar com a comitiva, descansar, dar água para o gado e etc. Uma dessas paragens entre Goiás e o Ouro Preto, e daqui para os portos do Rio de Janeiro, vai ser o Rio São João, o nosso Rio São João. Logo, esse lugar onde nós estamos vai ganhar esse nome, a paragem do Rio São João. Isso lá por 1710, 1715, por aí. Então você tem a paragem de São João, que é Itaúna. Você tem propriedade da família Bentim, que é Betim. Você tem a Contagem das Abóboras, que hoje é Contagem. E você tinha o Curral del Rei, que hoje é Belo Horizonte. Muitos aventureiros, alguns tropeiros, vendo o fluxo de tropeiros por essa região, vão pensar dessa forma: acho que eu vou ficar por aqui, porque passa muita gente. Quem sabe eu posso fazer aqui, né, uma venda para vender, né, uma mandioca que eu vou plantar, um milho, um fumo de rolo, não sei o que. Então, nós imaginamos que o nosso povoamento ele começa assim. E esses primeiros moradores, e aí eu vou citar, né, só a título de curiosidade, tem o Gabriel da Silva Pereira, o Manuel Neto de Melo e um terceiro, né, que é o Manuel Teixeira. Mais ou menos isso. Esses três, eles eram sócios e concunhados entre si. O Gabriel da Silva Pereira, que é um desses três sócios, eles vão ser donos de datas. Data era uma porção de terra que a pessoa adquiria de um sesmeiro. Havia uma sesmaria, as famosas cartas de sesmaria, né, que eram adquiridas do rei de Portugal, porque afinal de contas o rei era dono de todo o território. A pessoa tinha lá sua carta de sesmaria e esses três, eles vão adquirir as datas. As datas, para nessas datas eles explorarem, tanto com comércio, quanto com ouro, quanto com lavoura, essa coisa toda. O Gabriel da Silva Pereira, ele tinha uma filha, que naquele tempo se dizia filha bastarda, porque era a filha dele uma escrava, chamada Francisca Pereira da Silva, ou da Silva Pereira, né? Francisca. Essa Francisca, ela vai se casar com um poceiro português. Esse poceiro português, né? Poceiro porque eles vinham e ocupavam as terras, né? Sem ter essa documentação de data, de sesmaria, eram poceiros. Nesse entendimento que a gente tem de poceiro no dia de hoje. Eles se chamavam Manuel Pinto de Madureira. Resolvem se casar, a Francisca com Manuel Pinto de Madureira. O pai, o Gabriel, deu de dote
né? Usava-se o dote do casamento. Ele deu para o Manuel Pinto de Madureira esse terreno que hoje a gente conhece como o Alto do Rosário. Aquilo foi o dote de casamento, né? Ganhou um terreno, agora era dele. Nesse terreno, no que hoje a gente chama o Alto do Rosário, esses primeiros moradores, esses primeiros habitantes, que não deviam passar aí, vamos dizer, umas 100 pessoas espalhadas, né, por toda essa região, e eles vão começar ali a erguer uma capela. Por que se erguia a capela? A capela era o sinal de que, olha, nós não somos nômades mais. Nós vamos permanecer aqui. Nós queremos nos estabelecer nesse local. E já vamos ficar aqui, nós precisamos da proteção de Deus. O serviço de Deus. Geralmente se levantava uma cruz, um cruzeiro, no alto de uma montanha. Porque de onde eles estivessem, olhando para a cruz, eles tinham essa fé, a esperança, né? Que havia um Deus que os protegia e etc. Aos pés dessa cruz, geralmente colocavam um cofre. As pessoas que iam passando pelo local, às vezes deixavam no cofre alguma esmola. E ninguém roubava. Naquele tempo, o cofre, né, porque eles tinham aquela ideia do sagrado. O cofre estava aos pés da cruz. E havia o fabriqueiro. O fabriqueiro era o encarregado de observar esse montante que era juntado ali. Então mesmo assim ficava alguém... Sim, não justamente assim, vamos dizer assim, ao lado do cofre, mas né, lá no casebre dele, ao longe, dava para ele... De vez em quando dava uma olhada ali, juntava esse valor. Geralmente com esse valor que ia sendo conseguido, né, às vezes levava anos para se obter algum valor significativo. Através disso, começava a construção da capela. E esses moradores, esses primeiros moradores, né, lá, né, no início do século XVIII, eles vão escolher Santana para lhes proteger. Essa invocação da Senhora Santana, como eu te disse, lá no Oriente, desde o século VI, quando ela veio para o Brasil com os portugueses, eles já veio mais ou menos com essa, vamos dizer, quase que uma lenda, né? Protetora daqueles que buscam riquezas. A imagem antiga de Santana, que hoje ela se encontra no interior da nossa Igreja Matriz de Santana, ela não é exposta. Ela é exposta, ela está no púlpito, ela fica no meio da igreja. Parece assim uma varandinha, vamos dizer assim. Aquilo ali é um púlpito. Dessa turma que eu falei anteriormente, né, do Gabriel da Silva Pereira, do Manuel Neto de Melo, ele chamava-se Manuel Teixeira Mossa. Aí já entra um pouco de lenda. Dizem que ele fez os escravos dele trabalhar numa sexta-feira da paixão. Então, dizem que esse Manuel Teixeira Mossa, na hora que ele mandou os escravos recolher o gado, e na hora que o gado foi entrando no curral, os bois começaram a mugir de um jeito diferente, como se estivesse dizendo assim, até hoje, né? Nós vamos ter que trabalhar, né? Até no dia santo. Resultado disso, esse cidadão, ele passou mal, o Manuel Teixeira Mossa, ele vai desmaiar de medo. Quando ele acorda, ele fez uma promessa, né? Vamos dizer assim, para pagar o mal que ele estava fazendo. Aí ele achou que podia negociar com Deus, né? E dar um jeitinho. Aí ele fez uma promessa e mandou vir 3 imagens de Portugal. Ele comprou 2 imagens de Santana e uma imagem do Cristo crucificado, grande, que a gente chama Senhor do Bonfim. A imagem do Cristo crucificado foi para a cidade de Bonfim. A outra Santana foi para Santana do Paraupeba. E a terceira imagem veio aqui para essas cercanias. Ficou por aqui, porque os moradores então já tinham essa intenção de construir uma capela para Santana. E essa capela então vai começar a construir em 1750, onde hoje as pessoas conhecem assim, a Igreja do Rosário. Mas não era a Igreja do Rosário, era a Capela de Santana. O Dom Frei Manuel da Cruz,
ele vai autorizar então a bênção da capela, e aí ele vai mudar o nome do lugar. Ele vai dizer: não é mais a paragem do Rio São João. A partir da bênção da capela, essa região vai ficar conhecida como Povoação Nova de Santana do São João Acima. Então quem nos dá esse nome é o bispo de Mariana. Desde 1765 também você tem uma festa de Santana, você tem uma homenagem à padroeira. E aí os anos vão passar, esse pequeno arraial vai começar a crescer. Aí eu vou dar um salto com você de 1765 até 1840. Os escravos, nas suas horas de folga, eles tinham liberdade de fazer algumas coisas. E já havia uma tradição vinda também lá de Vila Rica, de Ouro Preto, os negros com Nossa Senhora do Rosário. Sempre houve essa... Aqui no Brasil, que é uma coisa do Brasil, é uma coisa muito particular de Minas Gerais, né? As Irmandades Negras ligadas ao Rosário. Eles vão construir a Capela do Rosário no pasto. Havia aqui um grande pasto, onde hoje é a nossa praça, Dr. Augusto Gonçalves. Os frades franciscanos vieram com uma missão em Roma. Eles tinham de tirar do centro das vilas, né, os cemitérios que ficavam muito no centro das vilas. Isso em 1853. Porque no Brasil, até 1828, todos os sepultamentos eram dentro das igrejas. E eles vão observar o seguinte: o arraial cresceu, desceu o morro do Rosário e já estava espalhado. E eles pensaram: a matriz fica num lugar ruim. As pessoas, para virem à missa, têm de subir o morro. E tem a igrejinha dos negros, um lugar bacana, amplo, não é? O que esses barbones vão fazer? Na calada da noite, eles tiravam a imagem Nossa do Rosário daqui, colocavam ela lá na igreja de Santana, no alto morro. De manhã cedo eles batiam o sino e falavam assim, né? Oh, a imagem do Rosário apareceu na capela de cima. Daí vem aquela expressão, né? O conto do vigário. Colocaram isso na cabeça do povo. Falaram: olha, a imagem de Nossa do Rosário quer ficar na parte de cima. Ótimo, né? Porque aí eles puderam trocar as igrejas. Santana desce o morro, vem para a parte baixa, ampla, né? Mais acesso, e a Senhora do Rosário sobe o morro e vai ficar lá em cima a capelinha do Rosário. Nós temos essa tradição no 15 de agosto, né? Da procissão do Rosário sair da matriz e subir, né? Para a sua capela no alto do Rosário. Também é uma tradição muito antiga dessa trajetória que essa imagem faz, que ela saiu realmente um dia daqui e foi lá para cima. Em 1934, então, vai se demolir a matriz antiga e vai se começar a construir essa atual igreja que nós temos. Essa atual igreja é a terceira edificação que se chama Matriz de Santana, que é a primeira lá no alto, a segunda feita pelos escravos. Nós, infelizmente, nós não temos ela mais. Quando demoliram a antiga, em 1934, eles pensaram em construir a nova no lugar do cemitério. Onde era o cemitério? Nós temos o primeiro cemitério lá onde hoje você fala Igreja do Rosário. Primeiro dentro da igreja. Quando foi proibido, veio a lei do Império, né, dizendo: não pode mais fazer sepultamento no interior das igrejas. Porque eles pensavam, né, que os gases emanados dos corpos em decomposição faziam mal para os vivos. E você imagina, né? Tirava a soalho, furava o buraco, punha lá o cadáver e continuava tendo missa, etc. E com aquele odor, né, de decomposição e etc. Tal. Então isso foi ser abandonado em 1828. Mas hoje ainda tem ainda corpos lá, cadáveres? Com certeza que tem, porque eles não tiraram todos, né? Muito provavelmente, tanto no interior da Igreja do Rosário, quanto ao seu derredor, em volta dela, é bom você não escavar muito não. Se você escavar muito, certamente, né, você ainda vai encontrar restos, né, que devem ter ficado por ali.
Com a vinda daqueles frades que eu falei, eles construíram o segundo cemitério. O segundo cemitério é nesse lugar onde hoje está Escola José Gonçalves de Melo, o antigo Clube União, o sindicato ali, né, dos tecelões, e o Correio, no centro. Todo esse quarteirão ali era o nosso segundo cemitério, e tem fotos dele. O alicerce da nova matriz começou a ser construído ali. Ela seria uma igreja grande, virada aqui para essa rua Arthur Vilaça, né, virada para o centro. Só que aí entra política, entra desavenças políticas. A matriz acabou sendo construída no lugar da velha, né? O pessoal, né, falou, não, nós queremos no mesmo lugar, então ela vai ser construída ali. E ela só vai ficar pronta, porque o padre que a construiu, chamava-se Padre José Augusto Ribeiro Bastos, ele que vai construir a nova igreja. Um padre mais conhecido pelos mais velhos, que é o Padre Valdemar. O Padre Valdemar, quando foi pároco, né, em 1938 até 43, ele que termina essa igreja aqui, né? Padre Valdemar Antônio Pado Teixeira, ele que vai terminar essa igreja. Aí Itaúna pertencia já à Arquidiocese de Belo Horizonte. Nós vamos ter aqui o famoso Dom Cabral, né, que era o arcebispo de Belo Horizonte. Ele vem em 41 dar a bênção na nova matriz de Santana. Resumindo então tudo, né, a história de Itaúna, ela está diretamente ligada à sua padroeira, a história de Santana, dos primeiros moradores. Tanto interessante é que a paróquia de Santana, ela foi criada em 7 de abril de 1841. O município de Itaúna se separa do Pará de Minas e se torna, né, um município só em 1901. Significa que a paróquia de Santana, ela é 60 anos mais antiga do que a cidade. Vamos dizer assim, Itaúna brotou, nasceu da paróquia de Santana. A identidade de Itaúna está muito ligada à sua padroeira, está muito ligada a esses primeiros moradores, né? Nós temos um bairro, às vezes as coisas passam por nós despercebidas, né? Nós temos um bairro que homenageia os primeiros habitantes, que é santanense, né? Porque aqueles que nasciam em Santana de São João acima, eles eram santanenses, né? Eles eram cidadãos santanenses. Os itaunenses, né, vieram depois, né, em 1901. Daí para frente vem, né, você vê que a cidade vai crescer e etc. Mas no geral, em Minas Gerais e no Brasil, pela própria tradição e legislação portuguesa, as cidades brotavam das paróquias. Está tudo muito interligado, né? O catolicismo, a devoção popular. Aqui para nós, né, a história de Santana com a nossa história de Itaúna. Então esse ano, por exemplo, oficialmente nós estamos fazendo a 172ª festa de Santana. Nós temos a 9ª festa de Santana em Itaúna há 172 anos. Ininterruptos, que ela nunca deixou de ser feita, né? Quer dizer, é uma riqueza, é uma tradição cultural, religiosa, muito grande para a cidade. Lembrando que Santana gera Maria e Maria nos dá o Salvador, não é? Então no final tudo aponta para Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e nós nessa nossa luta do dia a dia vamos, né, com essa fé, com essa esperança. Temos aí na visita, coincidindo com a nossa festa de Santana, a visita do Papa Francisco, né, que está trazendo para nós toda uma mensagem nova, né, de humildade, de simplicidade, a palavra do Evangelho, né, sendo assim revivida, né, entre nós. Isso é muito bonito. Santana.